Eu vou até pegar aqui para explicar direitinho, porque eu printei a tela do site aqui para não ter erro. Atenção, a gente está falando do Palmeiras, Mundial de Clubes, e vai ter uma novidade no Mundial de Clubes, que é aquele impedimento meio que automático, não vai ter as linhas. Ah, para aqui, vamos traçar as linhas e tal, ver se o cara tá com uma unha à frente do... Não vai ter isso. O que vai ter um teste que já foi feito na Copa do Catar, obviamente não a Copa do Mundo, Copa do Mundo é em dezembro, né? É a Copa Árabe. Já foi feito esse teste e agora vai ser feito o teste também no Mundial de Clubes, visando a Copa do Mundo, né? Como é que funciona isso aí, ó? Postagem no Twitter oficial da FIFA. Testes realizados pela FIFA na Copa Árabe 2021 indicam que os dados de rastreamento de membros podem fornecer informações inovadoras. Testes adicionais envolvendo essa tecnologia devem ocorrer na Copa do Mundo de Clubes da FIFA em Abu Dhabi em fevereiro, ou seja, neste mês. Tá, já estamos em fevereiro. Como é que funciona o negócio? Vamos lá. A tecnologia de rastreamento... Ó que legal, ó. Ó que legal aí para você ter uma ideia. A tecnologia de rastreamento conta com um sistema de câmeras que captura o movimento de todos os jogadores e da bola, tá? Parece que tem um videogame aí, né? Os diferentes ângulos fornecem até 29 pontos de dados por cada jogador, que compõe um esqueleto animado desses atletas. No caso do impedimento, automaticamente uma mensagem chega ao VAR caso o atleta seja reconhecido como em posição irregular. O árbitro de vídeo, então, avisa ao árbitro de campo. E aí não é mais necessário que o auxiliar do VAR coloque no monitor as linhas verticais e horizontais manualmente para identificar se o corpo do atacante está à frente do penúltimo jogador rival. O que tem gerado dúvidas se há ou não infração e demora na decisão. Em caso de impedimento passivo, aí sim o árbitro é chamado a dar uma olhada e tal, etc. Esse é o ponto. Mas a história é, analisou lá os pontos, tá impedido, chega no VAR e o VAR já fala pro árbitro, ó, acabou, impedimento, pode parar. Você confia nisso? Você tá com uma cara, o Breyer tava acompanhando a explicação falando, vai dar ruim. Não é nem pela explicação. Já tem uma experiência aí, porque tudo que vem da FIFA gera uma pulga na orelha, né? Pô, FIFA, novidade, tecnologia, e a FIFA que se dispôs a testar o VAR, a gente pode dizer isso, o VAR foi utilizado em caráter experimental na Copa do Mundo de 2018. Foi a primeira vez e ali, com árbitros entendendo protocolos, tivemos problemas, a FIFA não teve ali um receio de utilizar a tecnologia no seu principal torneio, que é o Mundial, e não vai ter em utilizar no Mundial de Clubes. A questão para mim, impedimento é raramente interpretativo. Só quando a gente tem aquela, pô, será que tocou no adversário antes, uma bola dividida, mas geralmente são lances ali que é de ajustado, a dificuldade de se traçar uma linha, e por isso a tecnologia hoje é insuficiente, a gente precisa reconhecer. Se a ideia é ter tecnologia no futebol, a do impedimento precisa ser aprimorada e por esse lado eu vejo com bons olhos e até tardio essa inovação, porque já era necessário diante dos problemas que a gente tem observado. A questão é, como árbitros vão estar preparados para lidar com esse novo experimento? E segundo, se tiver algum problema, que já ocorreu, inclusive no VAR no Brasil, quando deu erro no equipamento, não teve como traçar a linha de impedimento. Um clássico no jogo Vasco Internacional. Exato, o que os árbitros vão fazer? Qual vai ser a conduta? Porque vai bugar a cabeça dos caras. Eles vão entrar em campo. Não, agora o impedimento a gente não esquenta a cabeça, o Bandeira vai ser condicionado por isso. Não, então, a ideia é essa, não esquentar a cabeça mesmo. Não, então, mas... É não esquentar a cabeça, alguém vai avisar. Vai ter que ficar atento porque tem um impedimento passivo. Aí ele, né? Aquele jogador não participa da jogada e vai ter essa dúvida. Aí ele vai ser chamado a dar o resto. Mas é bem isso, ó. É experimental. Experimental. E aí os árbitros hoje ainda trabalham no módulo de impedimento, levanta a bandeira, embora alguns ainda demorem um século para levantar. Mas eu vejo que é preciso ter cuidado com o preparo dos árbitros e se criar um protocolo do experimento. Não é um protocolo, vamos usar o protocolo do VAR. Não, tem que mudar e ser algo preparado para essa nova tecnologia, prevendo
um eventual problema, que pode acontecer. É a segunda vez que vai ser utilizado. A palavra usada aqui para avaliação, ela me preocupa, porque assim, o sistema já foi testado em dezembro na Copa Árabe, né? Evento teste, e o resultado na avaliação interna da federação foi satisfatório. Satisfatório para mim é mais ou menos assim, o William é um cara bonito? O William é muito simpático. Ele é satisfatório. Né? É muito simpático, não é? Nem Ou sempre tem o satisfatório para William, mim. que também é... Não sei não, e como é que é? lascar, Como é que é, Prates? Não, e tem o simpático, tem o bonitinho. Bonitinho. O fulano é bonitinho. Bonitinho. Lá em Minas o pessoal fala, dá pro gasto. Dá pro gasto. O satisfatório para mim, você tem uma interpretação diferente. O satisfatório para mim é mais ou menos o simpático, o bonitinho, o dá pro gasto. O satisfatório. Podemos tentar. A interpretação minha de satisfatório é que deu tudo certo, não houve problema. Mas seria mais... Sem empolgação, né? Ficaria mais otimista se eles falassem assim, o resultado foi espetacular. Ou se falasse assim, o resultado foi muito bom. Maravilhoso. Né? Muito bom, muito bom. Mas foi satisfatório, Abel. Tá bom para você? Confia. Tudo que for feito para melhorar, né, a qualidade da arbitragem, com o uso de tecnologia, eu sou a favor. Ainda temos muitos problemas com a arbitragem. É difícil, né? É muito difícil. E ainda mais com as transmissões do jeito que são hoje em dia, com mais de 20 câmeras, e aí a câmera lenta, vários ângulos, dificulta o trabalho, é muito difícil para a equipe de arbitragem. Então, tudo que for feito para melhorar isso, para modernizar, eu sou a favor. Eu só fico um pouco cético, acho que é essa palavra, ou receoso, até que ponto vai haver exatidão nisso, nesse equipamento, né? Porque o impedimento, e muitas vezes ficamos irritados, eu mesmo fiquei assim, incomodado com esses impedimentos que são marcados por 1 milímetro, pelo o dedinho, que a ponta do dedinho estava na frente do outro jogador adversário, o gol está anulado. Eu acho que isso vai contra a alegria do futebol, que é o gol. Claro, o cara está impedido? Está impedido, mas sabe esse negócio? E outra coisa, você tem que ver exatamente o momento em que a bola sai do pé do cara que deu o passe ou o lançamento. E nós que trabalhamos com televisão, a gente sabe que isso vai frame a frame, ou como é que se fala? Ponto a ponto. Frame a frame. Frame a frame, eu não sei, eu não me lembro a palavra em português para isso, mas cada momento... Quadro a quadro. Quadro a quadro, exatamente. Obrigado, Luiz. Quadro a quadro, frame a frame, quadro a quadro. Às vezes, assim, um décimo de segundo vai mudar. Então, isso aí tem que ser um negócio, assim, bem treinado, bem testado para ser colocado em prática. Se eles escolheram o Mundial de Clubes para isso, não sei se... Apesar que antes do Mundial de Clubes, como já foi colocado, isso foi testado lá num campeonato do Catar, numa Copa lá dentro do Catar. Tomara que venha para melhorar, porque ainda temos problemas ainda em relação a isso, e o impedimento é uma regra difícil. Complicado. Que gera polêmica, Nossa. Desde que me entendo por gente. Desde que eu fazia 20 gols por semana lá jogando nos campeonatos de praia em Santos. Ficava muito impedido? Ficava muito impedido? Não tinha bandeirinha. Tinha bandeirinha, Podia ficar na banheira ali, jogos aí, olhando para o mar, a bola chega, você só põe para dentro. Já referência. A grande questão sobre tecnologia no futebol é o custo, que essa certamente, por ser nova, experimental, uma tecnologia cara. E aí se pega, a FIFA gostou, o negócio funciona direito. Como espalhar isso e como fazer de uma forma justa? Porque o VAR chegou aqui no Brasil e os clubes, num primeiro momento, se negaram a arcar com um custo pesado. A CBF também ficou aquele jogo de empurra. E na Série B, a gente ainda tem uma defasagem de tecnologia, de know-how. A tecnologia na Série B é inferior à da Série A, e isso nos campeonatos estaduais também respinga. Então é preciso criar, primeiro, um padrão, unificar e criar as condições para aplicá-lo em diferentes divisões. Financeiras também, né? É exatamente o que a gente vê. Começa lá a Copinha, a primeira fase da Copinha, quartas de final, semifinal não tem. Aí na final tem. Pois é. Série B, Copa do Brasil, estou dando exemplos que eu nem sei se são exatamente esses. Mas na Copa do Brasil começou também, assim, né? Só nas fases finais. Então. Então isso não faz sentido para mim. É preciso ter mais, unificar e criar um plano mesmo de implementação para que todos os clubes sejam beneficiados e não só os da elite, que têm condições de bancar, ou a CBF, quando bancar, não bancar só para os privilegiados. Posso completar rapidinho? Completa, aí a Praça arremata. Tem a tecnologia, ela é usada, por exemplo, no vôlei,
já há um bom Sim, tempo. no tênis. No tênis ela é usada, e acho que é usada de maneira satisfatória, Sim. né? Ou é bem usada. No basquete, né? Há muito tempo e acredito que em outras modalidades. Por que não no futebol tentar melhorar, modernizar, desenvolver e colocar em prática mesmo da melhor forma possível? As pessoas acho que têm que ter paciência, às vezes demora. Eu faço às vezes comparações, eu assisto muito o NBA, por exemplo. O cara vai lá, para a jogada, vão lá 2, 3 árbitros, ficam olhando o vídeo e tal. Os caras parecem que já estão habituados com isso. No Brasil, às vezes demora demais, eu concordo. Eu mesmo perco a paciência. A ideia é demorar menos. Será que vai ser tão rápido? Assim, instantâneo, a ideia é que seja mais rápido, que o árbitro não precise ir lá, olhar, só vai de novo no impedimento passivo. Agora... Não ficar todo mundo em cima do árbitro, ficar todo mundo em enchendo cima, o saco. Tá impedido. Aí os caras às vezes falam, amigo, já falou lá que tá impedido, esquece, sai, distribui cartão e acabou. Quando você olha lá no basquete, que os árbitros vão lá no vídeo, fica um monte de jogador técnico em cima, enchendo o saco? É verdade. No futebol fica. No futebol fica. Os caras vão atrás do árbitro, o árbitro tem que falar assim, não. Porque se bobear, vai até a torcida em volta do cara. Vem a galera toda. Ô Prates, para passar para você, porque é o seguinte, o nosso editor-chefe hoje é o Pedro Ferrari. O Pedro Ferrari é um dos maiores corneteiros, é palmeirense, mas é corneta pra cara. Ele é um crítico satisfatório. Às vezes passa do ponto. Ele tá tentando crítico achar motivo pra insatisfeito, cornetar. satisfatório. Falou que tá muito bom o time. Tá, exatamente. Vencendo, ganhando título. Isso daí é onde já se viu. E dizem que Ferrari não é sobrenome, né? É por causa da coleção de automóveis. Exatamente, é apelido por causa da coleção, que vem desde o bisavô dele, a coleção, por isso que a coleção é imensa, né? Gastam fortunas com garagens e tal para poder deixar os carros e para poder fazer a manutenção. Olha, é um negócio impressionante. Eu cheguei aqui, eu estava falando de impedimento. Do nada, ele enfiou o Palmeiras nesse assunto, Prates. Do nada, ele enfiou o Palmeiras para fazer uma... defender a Ferrari. O Palmeiras está no Mundial. Para fazer uma... Não, mas da história do VAR. Olha o que ele foi achar. Dá uma olhada. Olha lá. Ele foi... O Rony fica muito impedido. Impressionante. Atenção, Rony e os impedimentos na temporada 2021. 22 em 25 jogos. Líder do campeonato no quesito. Líder do campeonato. Na Libertadores, 14 impedimentos em 10 jogos. Também líder do campeonato no quesito. É sinal que ele tem fome de gol, ele quer entrar na área. Eu gostaria de defender o Rony. Quer defender? Claro. Defende, então. Os números estão na tela ainda? Vai aparecer, porque o Pedro Ferrari me deu uma cornetada no Rony que eu achei um negócio impressionante. Você pode colocar os números de novo na tela, amigo? Pedro Ferrari, coloca de novo a telinha aqui para o nosso Abel, por favor. Já que você criou a situação, agora você aguenta, hein? Vamos lá. Fala aí, Abel. Então são quantos impedimentos? 22 impedimentos, é isso? Mais 14 na Libertadores, ou seja, 36 impedimentos. Meu Deus do céu. Todos os atacantes gostariam de ter vários impedimentos na Libertadores e ganhá-la como um dos destaques. Ele ganhou 2 seguidas. Ele é um jogador muito rápido. E quase foi o rei da primeira conquista, o rei da América. Sim, ele... Ali com o Marinho. Ele é um cara muito rápido e é normal que de vez em quando ele fique em impedimento. Se ele ficar em impedimento todo jogo e fizer gol e ajudar o time a ganhar títulos, tá ótimo. Pergunta para palmeirense, para qualquer palmeirense, se ele está satisfeito com o Rony nas 2 últimas temporadas. Claro que Apesar que no início dele teve corneta. Nossa! Teve muita quase colocando o Rony na barca. Quase colocando. O Rony deve ter entrado naquelas listas. Mas, sério, ele é a característica dele, de ser um cara muito veloz. O Palmeiras usa muito o contra-ataque ou a transição. Sim. Jogo de transição, como se diz hoje, nos dias de hoje. E, obviamente, ele vai aparecer impedimento. Se o cara aparece impedimento, fica impedido várias vezes e não produz nada, aí você tem que fazer alguma coisa. Pô, o cara tá toda hora impedido, não participa de nenhuma jogada de gol, não ajuda o time e não faz gol. Opa, alguma coisa tem que ser feita. Agora, o Rony tá chamando a atenção porque tem um número elevado aí de impedimentos, é um dos caras que mais fica. Foi o recordista de impedimento na Libertadores. Tá, e como é que foi o time dele? Foi campeão e ele foi um dos melhores da competição. Então... Fui um bom advogado aí do Rony? Eu acho que você foi um bom advogado, mas eu quero passar para o Prates para ele arrematar o assunto para a gente ir pro break. Mas o número é alto, né, Prates? Não dá para corrigir? Não dá para ficar de olho nisso? Ficar menos em impedimento? Dá para corrigir sim, William. Agora, é um número alto muito pelo que falou o Abel agora. É um jogador de velocidade, um jogador que precisa de espaço exatamente para correr. Ele muitas vezes se coloca quase na última linha do último defensor. Né? E ele é um jogador que, por mais que em muitos momentos ele acaba errando com uma bola,
Ele dá uma opção de abrir espaço, dá uma opção de brigar muito com os zagueiros, incomoda muito. O ritmo dele não diminui durante o jogo. Eu acho que ele tem qualidades também interessantes. Não à toa, ele tornou-se esse camisa 9 aí do Palmeiras. Né? Que o Abel deu chance para outros não aproveitaram. E o 9 que foi adaptado àquela função mais centroavante foi o Rony. Agora, essa situação de ficar muitas vezes em impedimento pode ser corrigida. E o Palmeiras tem um treinador que geralmente corrige os atletas e melhora muitos desses atletas. Acho que o Rony pode se encaixar nisso. O Palmeiras vai ao Mundial de Clubes aí que a gente tem de lembrar. São 2 jogos para ser campeão. O ano não vai acabar depois da final do Mundial de Clubes. Pode ser um ano que começa de uma maneira maravilhosa e pode ser um ano que começa com uma frustração, mas o Palmeiras, a tendência é que volte ano sim, ano não, para jogar o Mundial de novo. Né? Então, acho que o Rony pode ser corrigido quanto a isso em uma função que geralmente ele não faz. Ele sempre foi aquele ponta com velocidade para receber a bola com espaço para correr. Agora ele é mais um camisa 9 que abre espaço para os companheiros e também é lançado muitas vezes, é procurado muitas vezes. Acho que numa balança aí entre pontos positivos e negativos do Rony, mais positivos que negativos. Muito bem. Vamos fazer um concordou intervalinho. comigo, Concordou viu, com você. corneteiro? Concordou com você. Não, o cornetei é o Pedro Ferrari, né? Pedro Ferrari é que Não, inventou Ferrari, esse vou negócio. te contar, ele falou o seguinte, Quem tá inven- ganhando muito, tem que perder umas aí pra gente criticar. Impressionante, né? O Pedro, quem que inventou isso? Foi você? Ah, foi outro palmeirense corneteiro, foi o Leon. Foi o Leon. Mas você dividiu, né? Então você é cúmplice do Leon no mínimo. E vem aí o meio-campo do Palmeiras. O que fazer, hein? Quem levar, quem deixar? Dúvidas na cabeça de Abel Braga. Vamos dar uma olhadinha aí nos reforços. É o Ferreira, você está trocando. Abel Ferreira. Está trocando o Fluminense Abel com o Ferreira. Abel Palmeiras. Braga também. Isso eu Mas vivo são outras trocando. dúvidas. É, viu, William? dúvidas. O Abel Braga também tem dúvida. Para Libertadores, né? Para Libertadores. Esse O tem único dúvida já Abel pro que Mundial. não tem dúvidas é o nosso querido Abel. Exatamente. Que é? Qual o sobrenome dele? Neto. Ah, tá bom. O nosso querido Abel já pintar dúvida. Ah, mas é a intimidade, né, que faz isso. É. Obrigado, obrigado. Abelito. Vamos lá. Reforços e garotos devem disputar vaga na lista de inscritos. O Atuesta, 2 jogos, ali um como titular. Chances criadas 1, desarmes 2, bolas recuperadas 4. Olha só o Jailson, hein? Um jogo como titular, 7 bolas recuperadas, 2 desarmes, 2 chances criadas. Aí você tem o Gabriel Menino, esse já estava, e o Patrick de Paula, né? Os números dos dois inferiores aí aos 2 reforços. Bom lembrar que o Patrick de Paula nem entrou como titular em nenhum jogo, tá? Foi uma partida só, mas nenhuma como titular. Aí a gente tem ali embaixo, Zé, Rafael e Danilo devem ser os titulares. Perfeito, né? Inclusive, também jogar hoje contra o Água Santa, Palmeiras tem o último jogo aí do Campeonato Paulista antes do embarque para o Mundial. Pergunta que eu faço para os novos. Vamos começar pelo Prates hoje? Nosso culto, inteligente, diferenciado, Rafael Prates. Como é que fica esse meio aí, hein, Rafael Prates? Porque você tem o Patrick de Paula, você tem o Gabriel Menino, mas os caras que chegaram, eles estão enchendo os olhos aí do Abel, né? O Abel tá curtindo o que tá vendo, né? O recorte é pequeno, mas tá curtindo a Atuesta e Jailson. E aí, hein? William, se a gente se apegar ao que tem mostrado e ao que mostrou até agora o Abel Ferreira, o Abel ele vai privilegiar, ou eu acho que vai dar preferência a quem exerce mais de uma função. Então, por exemplo, o zagueiro que pode ser zagueiro e lateral esquerdo tem vantagem sobre aquele que é, entre aspas, só lateral esquerdo. O meio-campista que pode ser lateral direito e pode ser volante tem vantagem sobre aquele que é só volante. Então, por exemplo, o Jailson, a gente tem um recorte muito pequeno, né? O Jailson entrou contra a Ponte Preta e foi titular contra o São Bernardo. Mas o Jailson já jogou de volante e de zagueiro. Eu acho que em uma comparação talvez com outro atleta da posição dele, ele tem vantagem. Porque o Abel leva um jogador que pode fazer 2 funções, por exemplo. Né? Então isso vale para o Jailson, isso talvez valha para o Renan, que é um zagueiro que já jogou como lateral esquerdo, mais defensivo, mas jogou como lateral esquerdo quando o Abel Ferreira precisou. Eu acho que esses jogadores que jogam em mais de uma função têm vantagem sobre aqueles que só exercem uma função. O técnico do Palmeiras já mostrou que, ainda mais em jogos decisivos, ele não tem problema nenhum em trocar a posição dos seus atletas. Gustavo Scarpa jogou uma final de Libertadores como um ala pela esquerda. Coisa que ele pouco fez, ou tinha feito poucas vezes na carreira. Então acho que é por aí, William. Acho que o Jailson tem vantagem sobre o Gabriel Menino, que também vive um momento muito ruim, tem jogado muito mal. Né? Então, assim, o Renan tem vantagem, talvez, contra o Jorge, em uma outra posição, uma disputa aí no elenco do Palmeiras. Imagino que quem faz mais de uma função está à frente daqueles que jogam em uma função só para estar na lista do Mundial do Palmeiras. Então, Nem sempre. pode falar. Nem sempre, e o próprio Rafael Prates provou que nem sempre a regra, entre aspas, que ele colocou,
vai ser colocada em prática, porque o Gabriel Menino também joga em 2 posições, ele pode atuar ali no meio de campo e pode jogar na lateral direita. Mas o que temos visto já desde a temporada passada é que ele perdeu espaço ali no time, no elenco do Palmeiras. É na final da Libertadores, né? Muita gente fala, podia ser o Gabriel Menino. Foi o Mike. Não só na Foi muito bem. Exatamente, final da Libertadores é um bom exemplo, mas não só a final da Libertadores, vários jogos do Campeonato Brasileiro e tal. Ficou claro que o Gabriel Menino, apesar de atuar em 2 posições, ele perdeu espaço. Por exemplo, o Patrick de Paula teve muito mais oportunidades que o Gabriel Menino na última temporada, né? Agora, em relação ao Jailson e o Atuesta acabaram de chegar, é um recorte muito pequeno, né? Eles têm pouco tempo de Palmeiras, só 2 jogos aí que foram disputados desde que eles chegaram, mas o Atuesta teve atuações até boas para quem acaba de chegar. O Jailson foi elogiado, inclusive, em entrevista coletiva pelo Abel, e exatamente sobre esse assunto que o Prats colocou, por ele atuar tanto de zagueiro como de volante. Então, acho que dificilmente vão os 4. Se você fizer uma conta, vão 23, tal, provavelmente 3 goleiros. Porque se a gente pensar nos 4, serão 6, então. Porque o Danilo e o Zé Rafael já estão. Não, o Danilo e o Zé Rafael são os titulares. Por isso que não dá para... Porque o pessoal fala, mas não dá para ir os 4. Complicado, você já tem 2 ali que são titulares e que vão, dos 4. Esses 4 aí, 1 deve sobrar, imagino eu. Vai 3? Vão 3? 3 ou 2, né? Mas ele pode tirar um atacante também. Se ele saca, por exemplo, o Veron, que também está devendo uma sequência, e saca o Jorge da lateral esquerda, levando o Renan, ele cria mais uma vaga de meio campo e abre espaço, quem sabe, para levar os 4. Mas a questão é, se abriu uma competitividade maior, o Abel deu esse recado, né? Ele valoriza na coletiva dele, depois do último jogo, que os jogadores que chegaram com compromisso e com comprometimento que bota pressão nos mais jovens. E aí, é recado para o Gabriel Menino, recado direto, para Patrick de Paula. Eu não sacaria o Patrick, embora tenha sido utilizado num jogo só. Para mim é um jogador que dá uma característica diferente no segundo tempo, não vai ser titular, porque Danilo e Zé Rafael estão muito bem, mas ainda assim eu contaria com o Patrick mesmo nessa fase de oscilação dele. Acho que não dá para abrir mão. Bom arremate de fora, além de saber jogar, chuta bem, vai bem nas bolas paradas, né? Não, e nesse caso, para mim, quem balança é o Gabriel Menino, mesmo fazendo essa função na lateral, tem Mike e tem Marcos Rocha, é uma posição bem resolvida. E quem, para mim, me surpreendeu, que eu até pensei que num primeiro momento, até se readaptar, ia ficar de fora, é o Jailson. Chegou em boa forma física, mesmo depois de vários meses sem jogar, já garantiu vaga no Mundial. Para mim, o Jailson, pelo que demonstrou, pelo cartão de visitas dele e que agradou o Abel, ele já chegou logo e já tem essa vaga. O Atuesta ainda precisa de ritmo, ele arrisca bastante, é um volante armador, então acaba errando, mas com mais entrosamento, com mais tempo, com mais adaptação ao futebol brasileiro e ao time do Palmeiras, ele tende a entregar mais. Então você não leva o Atuesta? Levo o Atuesta. Porque você falou que precisa de mais tempo. Não tem. O jogo hoje com a Água Santa mas eu levo. Talvez quem esteja correndo mais risco é o Gabriel Menino. Eu estou de acordo com o Breler. E eu tinha pensado na questão da lateral esquerda também, que ele pode levar, por exemplo, o Piquerez e o Jorge, mas como também o Breler lembrou, eu também tinha pensado nisso. Ele tem um Renan que joga de zagueiro e pode jogar ali de lateral, ou quando joga com 3 zagueiros ele fica mais pela esquerda, e ele pode levar só o Piquerez e não levar o Jorge. O Jorge tem atuado pouco, ainda está longe de ser aquele Jorge que nós conhecemos, né, desde a época do Santos, enfim. E pode sobrar para o Jorge também de não estar nessa lista, né? Se a gente pensar ali na posição do Gabriel Menino, do Patrick de Paula, do Jailson, é a vaga que seria do Felipe Melo, que foi embora. E o Danilo Barbosa, que também foi embora. Que também jogava em 2, não jogava? Sim, podia jogar de zagueiro, sim. podia jogar, mas não agradou, tanto que não ficou, né? Então é uma briga acirrada aí, porque não tem vaga para todo mundo, né? Difícil. Aliás, briga acirrada.